gostaria de avisar que esse evento está sendo gravado e todos os presentes consentiram expressamente com a divulgação para terceiros. Se estiverem de acordo, pedimos para levantarem as mãos. A FGV Ethics, em parceria com a ABMED, está conduzindo uma parceria sobre o grau de percepção de corrupção no do setor de saúde. É uma pesquisa ampla que vai apresentar um retrato do nosso setor. Pedimos a gentileza de acessar o QR Code que está disponível no estande da ABMED e com as nossas recepcionistas. É muito importante termos volume e diversidade nas respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento e gostaria de solicitar que subisse ao palco o presidente da ABMED, Fernando Silveira Filho, e também gostaria de contar com a presença da doutora Danitza Passamay Rojas Buchenivtsi, que é diretora da terceira diretoria da Anvisa, servidora efetiva da Anvisa desde 2005, atuou em diversas áreas e projetos, foi diretora substituta da 5ª diretoria, além de superintendente de gestão interna, gerente geral de conhecimento, inovação e pesquisa, gerente de gestão documental, ocupa o cargo de gestão de pessoas desde 2020, doutora em administração pública e governo pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em administração pública e governo pela mesma universidade, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em direito. Muito obrigado. Claro que não. Associação de tecnologia nunca funciona de cara, fala a verdade. Bom, boa tarde a todas, a todos. Diretora Denitza, muito obrigado pela sua presença. Como vocês sabem, a jornada regulatória abre a semana de atividades da ABMED na hospitalar. Nós temos, ao longo dos últimos anos, pós-pandemia, ano a ano, aumentado o número de participantes durante a jornada regulatória, o que mostra o quão sensível é o nosso setor às questões regulatórias e o quão importante é o papel das agências reguladoras no andamento do nosso mercado. Eu quero, antes de mais nada, enfatizar que todas as agências reguladoras que, de alguma maneira, impactam o nosso setor foram convidadas, somente a Anvisa aceitou participar dessa abertura, mas nós entendemos que o momento é extremamente complexo em todas as discussões relativas às agências regulatórias. Temos plena consciência das limitações técnicas e de organização em número de funcionários que as agências vivem nesse momento, mas é importante posicionar a todos sobre qual é a perspectiva da ABMED sobre as agências regulatórias. Nós entendemos que o nosso mercado, ou qualquer outro mercado, mas o nosso em particular, ele demanda agências regulatórias extremamente fortalecidas, absolutamente capazes de exercer as suas atividades para que o mercado possa se desenvolver de uma maneira segura e sustentável, que, em última análise, é o que todos nós queremos enquanto cidadãos e, infelizmente, muitas das vezes, pacientes. Então, é de fundamental importância que nós tenhamos muito claro que as agências regulatórias cumprem um papel fundamental na dinâmica de um mercado aberto, de um mercado voltado à concorrência, de um mercado voltado ao desenvolvimento e à inovação. E nos honra muito, já de algum tempo, alguns anos, ter um acordo de cooperação firmado com a Anvisa e nos colocando sempre à disposição para contribuir de forma positiva para essas discussões e, principalmente, trazer, aí sim, quem entende do assunto, que é todo esse povo que está aqui, para discutir com vocês, de uma maneira construtiva, quais são os melhores caminhos, os desenvolvimentos e as melhorias que são necessárias. Então, uma vez mais, agradecer pela sua presença. Sei que a agenda está apertada, mas muito gratificante você ter conseguido encaixar e estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada, doutor Fernando, Márcio, Felipe, a todos os presentes. Eu acho que eu queria iniciar a minha fala destacando a importância de espaços como esses, né? De a gente ter a oportunidade de, junto com o setor produtivo, com pesquisadores, com estudantes, com todo mundo que compõe esse ecossistema, a gente ter um pouco mais de proximidade para que a gente possa trazer para vocês algumas das discussões que a gente tem tocado dentro da Anvisa, né? Acho que o diálogo é extremamente necessário para que a gente possa construir um ambiente regulatório seguro. E seguro porque a gente, dentro, né, do governo, a gente precisa da visão do mercado, da visão do setor produtivo, da visão dos pesquisadores, para que a gente possa construir regulamentos e ações governamentais mais efetivas. E a gente não consegue fazer isso se a gente se mantiver enclausurados. Então, espaços como esses são extremamente necessários. Claro que o diálogo ele precisa de de vários momentos e de várias formas. Ele não se encerra aqui, mas ter esse espaço aqui também é extremamente necessário. Por isso que a gente faz questão de estar presente com vocês. A gente tem uma comitiva da Anvisa enorme, são aproximadamente 20 pessoas que estão aqui na feira, em vários espaços. A gente vai ter a participação de outros técnicos agora, a partir das 16 horas. São os nossos melhores técnicos para realmente estarem aqui nesse contato e nesse diálogo com vocês. A minha fala, acho que eu não estruturei uma apresentação e tal, mas eu gostaria de pontuar algumas questões que eu acho que são extremamente necessárias para a gente pensar, né? Porque é para onde nós, governo, Anvisa, para onde nós estamos olhando. A primeira delas é a importância e o nível estratégico que o setor, né, de dispositivos médicos tem no complexo industrial da saúde. Então, nós temos aí uma política de Estado instituída para que a gente possa impulsionar o desenvolvimento nacional de tecnologias em saúde, e especialmente de tecnologias estratégicas para aumentar a resiliência do nosso sistema. E o setor de dispositivos médicos tem um papel fundamental nessa política e nessa estratégia de país. E a gente, Anvisa, se coloca numa posição extremamente importante, porque nós podemos ser propulsores ou nós podemos ser limitadores desse desenvolvimento e desse crescimento. E por quê? Né? Porque hoje a nossa instituição ela sofre, vocês já ouviram a gente falar isso diversas vezes, né? De limitações operacionais que vêm impactando o crescimento da nossa economia e do nosso setor. A boa notícia é que a gente conseguiu, acho que de verdade, a gente está no momento em que o nosso governo conseguiu perceber o impacto que a regulação sanitária tem nesse processo de desenvolvimento, no processo de inovação, nesse ambiente produtivo como um todo. Então, a gente deixa, né, de ser visto como, talvez, um agente promotor de saúde para, de fato,
ganhar uma dimensão econômica importante. E, com isso, a gente vem tendo sinalizações do Ministério da Saúde, sinalizações concretas e muito relevantes, por meio do nosso ministro Alexandre Padilha, de fortalecimento da nossa capacidade operacional. E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, ampliar a capacidade e a estrutura da Anvisa é devolver para o setor de saúde o potencial de inovação, o potencial de desenvolvimento. E como? A gente agora, em 2023, a gente publicou a norma que regulamenta a pesquisa clínica com dispositivos médicos. Terminei de verificar os números e, o ano passado, nós tivemos apenas 18 pesquisas autorizadas pela Anvisa. E o que a gente percebe com isso? Que o nosso setor, ele, de fato, ainda carece muito de uma orientação que muitas vezes precisa estar lá na universidade, junto dos pesquisadores, para que o desenvolvimento dos produtos tenha um potencial de registro. E hoje, para que vocês tenham uma ideia, nosso setor que faz a análise das pesquisas clínicas tem uma pessoa. Então, é ela que vai fazer a análise de todas as pesquisas, ela que vai fazer a orientação. Ainda assim, a gente publicou os editais de inovação o ano passado, chamando aí tecnologias para que pudessem ter o acompanhamento da Anvisa pelos próximos. Algumas pesquisas são muito embrionárias, a gente acredita que vai levar aí ainda 10 anos para serem desenvolvidas, mas a capacidade operacional, ela não tem como, ela impacta na nossa capacidade de fomento. Então, além da gente ampliar a nossa fila de registro de produtos, e aí a gente já está falando de um mercado muito mais estruturado comercialmente, mas a gente vai impactar necessariamente o apoio ao desenvolvimento de tecnologias nacionais. E por que essa é a nossa preocupação? Porque dentro da política nacional de fomento à indústria e do complexo industrial da saúde, isso é um ponto fundamental. E como a gente vai desenvolver, ser capaz de orientar o desenvolvimento de inovações com foco no registro, se a gente tem a universidade, os centros de pesquisa ainda tão distantes da realidade regulatória? A gente tem que se aproximar. Mas como fazer isso com tão pouca capacidade? Então, o cobertor é muito curto, mas a gente entende que a gente precisa estar nesse ambiente para que a gente realmente possa ampliar a produção nacional, para que a gente possa fortalecer a capacidade da nossa indústria. Isso, claro, sem, de forma alguma, desmerecer toda a tecnologia internacional que a gente absorve e que, para a gente, é essencial. Então, esse olhar do governo com uma perspectiva madura e comprometida de fortalecer a Anvisa, certamente vai trazer benefícios para a indústria que já está funcionando e sustenta o nosso mercado de saúde, mas também vai ser possível que a gente possa fomentar de forma mais individualizada até o desenvolvimento e a inovação dos nossos centros de pesquisa. Então, acho que esse é o primeiro recado que acho que é importante a gente deixar registrado aqui, porque, de fato, é algo que vem
movimentando o nosso esforço institucional. Uma segunda questão que eu acho que é muito relevante, Fernando, trazer o esforço que a Anvisa tem feito para que a gente possa ter reconhecimento da nossa estrutura regulatória por outros países, né? E com isso ampliar a possibilidade de mercado para as nossas indústrias nacionais. Então, a gente participa de importantes fóruns internacionais, o IMDRF, o MDSAP, e a gente tem ainda poucas autoridades internacionais em diálogos, né, internacionais para que a gente possa ter o reconhecimento das nossas análises internacionalmente. E com os principais países que hoje a gente tem tido um diálogo mais próximo é o Reino Unido, a Austrália, que, como são países com um referencial regulatório importante, o reconhecimento deles abre outras portas para a gente, né? Mas também o Egito e o México, 2 países com os quais a gente também tem tido diálogos bastante proveitosos. E a gente percebe, né, que a gente precisa ampliar esse universo de diálogos internacionais para que a gente tenha um reliance da outra parte, né, reconhecendo o nosso papel de liderança na América Latina. Então, a gente precisa abrir mercados dentro da América Latina, porque a gente também entende que seriam mercados mais fáceis ou mais interessantes para a nossa indústria, né? E, além disso, a gente também percebe que o setor traz para a gente o interesse em países africanos. Então, acho que é um caminho ainda a ser construído. Todas essas negociações relacionadas a reconhecimentos mútuos, elas são bastante complexas, porque a gente precisa que haja uma abertura de dados e de informações para que eles entendam como a gente analisa, em que nível essa análise acontece, para que eles possam confiar nas nossas análises. Então, essas aproximações e essas negociações, elas tendem a levar bastante tempo. Mas aqui a gente, né, percebe que é importante, ir já fazendo, né, uma autocrítica, que a gente avance talvez de forma um pouco mais rápida nessas agendas internacionais, primeiro porque a gente confia na análise que a gente faz, e segundo porque a gente sabe que ter esse reconhecimento por outras autoridades é extremamente importante para o nosso mercado. E, por último, enfim, dizer que a gente vem tendo esforços bastante relevantes em ajustes e na modernização das nossas análises, para que a gente possa ganhar algum tempo, né, nas nossas filas, que a gente entende que estão acima daquilo que a gente gostaria e daquilo que regulamentalmente a gente deveria cumprir. Então, existe um esforço interno da Anvisa bastante grande, mas, de fato, hoje a gente precisaria de um nível de investimento em tecnologia e em recursos humanos que tem sido bastante lento, né? Não tem vindo na velocidade que a gente gostaria. Ainda assim, a gente percebe que avanços estão sendo dados, a gente tem uma perspectiva concreta de ampliação do nosso quadro, e eu acredito e espero que até o final do ano a gente tenha boas notícias para poder dar para vocês com relação aos nossos prazos. Fernando, acho que seriam esses os principais pontos que eu gostaria, as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, mas eu estou aqui inteiramente aberta para uma conversa.
Acho que só esse mesmo. Obrigado. Acho que você tocou em alguns pontos que são extremamente relevantes, claro, nem poderia ser diferente, mas que vem bastante ao encontro de várias discussões que a gente tem levado dentro da ABMED, não só no âmbito regulatório em si, que é a questão do desenvolvimento de mercado. O grande entrave do Brasil para a atratividade a novos investimentos, sejam eles locais, sejam de empresas globais, ele reside, como você sabe muito bem, em 3 aspectos, né? Segurança jurídica, as questões regulatórias, porque elas têm um impacto direto na velocidade de ir ao mercado, né? no speed to market, time to market, e principalmente a questão de abertura de mercados mesmo, que você colocou muito bem. A gente discute bastante, e a ABMED faz parte da convergência regulatória, mas a gente entende também, e eu acho que eu nunca manifestei isso publicamente, mas é importante que eu manifeste, a convergência é muito legal quando ela tem em 2 mãos, né? A convergência de um lado só não é convergência, é reserva de mercado. Então, a gente precisa trabalhar e a gente está à disposição, a gente tem tratado desse assunto dentro da ABMED, junto ao nosso conselho e nos comitês. O comitê regulatório, os 3 comitês regulatórios são os 3 comitês mais ativos da ABMED, o Regulatório Brasil, o Latam e o PAC, e esse ponto que você traz é fundamental. Como eu sei que você tem uma restrição de horário, eu não gostaria também de deixar de abrir para alguma pergunta da plateia, para que a gente possa fazer essa interação plenamente democrática aqui. Por favor, se alguém quiser se manifestar, tiver alguma pergunta, por favor. Não? Ok. Bom, Denise, se você quiser, então. Ufa! Pensei que vocês fossem me perguntar, tá, e a fila vai para quantos dias? Sabe o que é isso, Denise? Você não sabe que seus colegas vão passar. Vou passar. Bem, eu agradecer, né, mais uma vez e dizer que esse diálogo ele é muito importante. Então, aproveitem os técnicos que vão estar aqui, perguntem. Muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu estava atendendo uma associação e a gente está com a regulamentação do UDI, né? E essa associação trouxe para a gente uma reflexão importante que a gente não tinha se dado conta, né? Então, muitas vezes, é importante que vocês tragam as inquietações, ou muitas vezes dúvidas, ou discordâncias, para que a gente possa ampliar o nosso olhar. E hoje eu acho que a gente, né, a Anvisa tem essa maturidade de colocar os pontos. Nem sempre a gente vai conseguir atender as expectativas do setor, e isso não é exatamente o problema, né? Acho que é importante que a gente tenha um ambiente em que a gente discuta tecnicamente e que a gente aponte para vocês o que está sendo feito, por que está sendo feito, até onde vai estar sendo feito, em que tempo vai estar sendo feito, ainda que eu diga não para vocês, não? Então, eu acho que essa maturidade é importante para que a gente crie aí segurança jurídica, regulatória, para que a gente tenha um setor cada vez mais crescente. Desejo que vocês tenham uma excelente feira, que vocês possam aproveitar bastante, e a gente segue à disposição. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Anícia. Bom, obrigado a todos. A ideia da abertura é sempre ser uma conversa bastante rápida. Espero que vocês aproveitem. Às 16 temos o primeiro painel, então imagino que todos vão permanecer aqui para poder participar. Muito obrigado a todos. Danitza, obrigado mais uma vez.